Muito se tem falado de astrologia védica ou astrologia hindu, astrologia dos Vedas da Índia. Lá é o tipo de astrologia mais praticado, uma astrologia oriental que leva em conta a posição das constelações, diferente da nossa astrologia tropical, que leva mais em conta a sazonalidade, a entrada do Sol nos signos, as estações do ano. Lá eles corrigiram a posição do ponto sideral 23 graus para trás. Ou seja, aqui na astrologia tropical, quando o Sol entra em Áries, por volta de 20 de março, lá ainda faltam 23 graus, ou seja, está dentro do signo de Peixes. Eles corrigiram para trás a posição do ponto sideral e a posição das estrelas. Cada grau desse estelar leva 72 anos aí, somando o tamanho de uma era que é de 2.600 e tantos anos, para poder dar em volta esse ponto aí na galáxia. Mas a astrologia hindu, ela nasceu por volta do início da civilização indiana, há quase, segundo alguns, há quase 400 mil versos nessa formação da astrologia hindu, que são dedicados à astrologia no texto sagrado dos conhecidos Vedas, que é a base de toda a astrologia, por isso é chamada de astrologia védica. Há alguns contos aí cabalísticos de que essa astrologia védica ou sideral teria nascido também da linhagem de Abraão, quando Abraão mandou a sua concubina, uma das suas esposas não oficiais, que era uma das suas servas, ir embora. A sua preferida, a sua esposa preferida, pediu para que ele mandasse com ciúme, mandasse essa esposa embora e o seu filho. E que ele tinha muito conhecimento astrológico. Ele não se recebeu de Melquisedeque, sei que ele tinha muito conhecimento. Tanto ele quanto Isaac, como Jacó, eles conheciam muito de astrologia. E ao mandar embora, não sei se por ordem do Deus Jeová, ou Javé, ou Yavé, dependendo da pronúncia, da sua crença, ele deu a parte da astrologia que deu origem à astrologia védica, que seria uma astrologia mais ligada a deuses, a diversos deuses e tal, e por obrigação ficou com uma astrologia mais cabalística, a astrologia mais voltada a um único Deus, aquela parte da Sefirot, da árvore da vida, como a gente conhece mais na parte da astrologia um pouco mais ligada à astrologia que ele aprendeu com os caldeus, ali aquela região, afinal ele era dali da terra de Canaã, e ele teria dividido em duas partes, e a outra parte, que seria uma astrologia mais pagã, a sua concubina teria levado com seu filho bastardo, ele teria ficado com conhecimentos que seguiu para se transformar na astrologia cabalística judaica. E essa astrologia védica foi aprimorada pelos Vedas na Índia, os mestres, os gurus lá, quando a sua concubina e o seu filho chegaram lá com esse conhecimento, eles lá aprimoraram a cultura de lá. Esse é um conto, entre os cabalistas, entre muitos rabinos. Não se sabe de fato, afinal, são muitos milênios, são muitos séculos. A gente não tem uma máquina do tempo para voltar lá para ver. Essa astrologia Veda, chamada os Vedas ou os Puranas, é o resultado da fusão entre a astronomia dos Paranas, Jyotish, e a astrologia grega. Tem uma grande influência aí da astrologia grega, por isso que permanece as casas e tudo mais. E é o encontro de duas civilizações que formaram essa astrologia. Portanto, ela é mística, ela é simbólica, ela é ocultista, igual toda a astrologia, ela não é mais científica do que os outros, só porque corrigiu a posição das estrelas, até porque as estrelas estão a milhões de anos-luz daqui, não influenciam tanto, não tem todo esse valor, importante a simbologia. Os signos, ainda essa semana, estavam falando muito de Mercúrio retrógrado, e eu vi postagens no Twitter de uma estudante de astronomia
desqualificando a astrologia, falando que nem existe constelação, porque as estrelas são muito distantes, uma não influencia com a outra, não existe signo. Mais uma vez, um refutador da astrologia quer se basear na astronomia para fazer isso, ou na astrofísica, e já repeti milhares de vezes que a astrologia não precisa da astronomia para funcionar. O conceito da posição dos astros e tal, da estação do ano, ela é usada apenas como uma parte, uma ferramenta que tem milhares de outras configurações simbólicas, virtuais, de aparência, que vão formar um horóscopo, uma leitura do mapa astral. Não depende apenas da posição das estrelas, da posição da influência. Os astros, como fez milhares de estudos ao longo do ano, um confronto entre religião e astrologia, entre ciência e astrologia, todo mundo querendo refutar. Ela não precisa da posição das estrelas, os astros não influenciam a nossa vida. Quem diz isso está correto, eles não influenciam a nossa vida. Não tem aquele papo de que a lua influencia as marés e tudo mais. Existe uma influência, na lua cheia você está assim, você está assado, de ter uma ligação com o fluxo menstrual, como já se debateu, mas ela não influencia de fazer você tomar decisão, de fazer você ficar mais agressivo, menos agressivo. Eles revelam fases, ciclos, eras, eles revelam comportamentos, temperamentos, eles revelam, eles não influenciam. O seu livre-arbítrio é o principal, está acima de tudo, é o norte, é a agulha que tece toda essa colcha de retalhos que é o nosso destino. É apenas o livre-arbítrio que tece tudo. Nós decidimos pelo destino que nos é dado, mas o nosso destino não é todo grafado, imutável. Ele muda conforme as nossas escolhas. Existe o destino, o livre-arbítrio e o acaso. Bem, voltando à astrologia Jyotish, ou Yotish, dos Vedas, que é o despertar espiritual, a nossa missão aqui no mundo. Ela é uma mistura aí de duas tradições, de duas civilizações, a indiana e a grega. E no Ocidente, a astrologia hindu tem 12 signos espalhados por vários períodos do ano, diferente da astrologia tropical, as datas ali, porque se posiciona, como eu disse, a posição das estrelas, e corrigido 23 graus, então entra diferente. E os signos têm os seus próprios traços, e é um pouco diferente da interpretação da astrologia tropical. Traços de caráter, traços de natureza, a forma dos elementos, de nomear os planetas, a importância dos planetas, como cada um atua, em que casa cada um rege, é muito diferente da astrologia tropical. As tensões não são consideradas negativas entre os hindus, porque eles trabalham muito com astrologia kármica, diferente da nossa astrologia tropical, que é uma quadratura como muito destrutiva. Para eles pode ser um sinal de crescimento, de oportunidade para você evoluir. Não são negativos porque o sujeito terá que superar essas contradições dentro de si, da sua sociedade, do ambiente onde ele vive, e ele passará pelos estágios, como se fosse uma iniciação na vida, que o aproximarão da libertação. Essa é a visão védica principal na interpretação da astrologia védica. É o despertar espiritual de uma missão, como eu já citei anteriormente. E a base de cálculo se assemelha à do Ocidente. Se assemelha muito à do Ocidente, a formação das casas, a posição dos signos, cada signo numa casa. Não vai bagunçar a posição dos signos por casa, né? Inclui os signos, os planetas, o ascendente, as casas, os vínculos visíveis entre as casas e os planetas, que são os aspectos, que também se chama de yoga, os aspectos entre os planetas, entre os signos. Mas diferentemente da astrologia ocidental, a astrologia indiana não se refere à posição do Sol. Ela não é basicamente uma astrologia solar, como a astrologia tropical, que se baseia no Sol por signo e por casa, sendo o Sol o ponto de partida, o horóscopo, que aqui diz fulano é de touro, é de escorpião e tal. Lá é uma astrologia lunar. Leva em conta o movimento da Lua pelos 12 signos da astrologia védica, ou astrologia indiana, ou astrologia hindu, como queira,
e estão espalhados pelos 12 meses do ano, mas levam em conta o ponto de partida e a Lua. É uma astrologia lunar e não solar, como a astrologia tropical. E é uma forma diferente de se estudar, de se perceber a astrologia. Tem interpretações muito variadas e muito bonitas, muito interessantes, mas ela não é mais científica do que a astrologia tropical. Foi tudo formado por astrólogos, por hindus, por gurus, e não forma ela só porque tem uma correção na posição das estrelas, uma astrologia mais científica. Então, é mais ou menos isso que é a astrologia hindu ou védica. E é uma astrologia muito espiritualizada, muito ligada ao karma, a estudar o karma, as reencarnações. E tem a parte dos nakshatras, né, que são aquelas constelações, perto das constelações dos signos que conhecemos, de Câncer. Eles usam outras constelações além das 12 que nós usamos, usam ali vários portais. É isso que seria um nakshatra, seria mais ou menos um portal. Porém, estudando textos sagrados, dos Vedas, dos gurus, dos hindus, a gente percebe que a astrologia tropical ela não é descartável como muitos astrólogos védicos querem dizer, que não serve para nada, que os astrólogos ocidentais mentiram para você. Na verdade, os conceitos de astrologia ocidental são muito bem embasados, é por isso que é sucesso no mundo inteiro. Nada resiste a tantos séculos, né, a tanto ataque da mídia, da ciência e da religião, se não tivesse base nenhuma, se não funcionasse para nada. Textos chaves, por exemplo, como o do Surya Siddhanta, no capítulo 14, texto 7, ele diz o seguinte: os 2 solstícios e os 2 equinócios são o fio sobre o qual existe o núcleo do zodíaco. Então, dá ponto para a astrologia tropical muito mais do que a astrologia lunar, né? São 2 bordas entre cada ponto, é o que continua dizendo o texto. O Sol leva 6 meses para chegar ao solstício do norte, depois de entrar em Capricórnio, e 6 meses para chegar ao solstício do sul, depois de entrar em Câncer. Ou seja, ele observa as estações, ele observa aí a sazonalidade, né, o tempo, e não apenas a posição da Lua, ou de estrelas, ou de nakshatras. As 12 divisões, continua o texto, que começam em Áries, são certamente os meses que constituem o ano. O ano, assim como é visto na astrologia tropical. O Bhagavata Purana, no seu capítulo, na sua divisão 5, capítulo 21, texto 3, ele diz o seguinte: o Sol que se move em velocidade variável entre o solstício do norte, o solstício do sul e os pontos do equinócio. Ou seja, ele observa as estações do ano, também igual o outro texto anterior. Então a astrologia tropical, ela não é uma coisa inútil como muitos astrólogos védicos querem vender, que só eles são cientistas da astrologia, são os donos da verdade na astrologia, o que é um grande engano. Na verdade, a astrologia é simbologia, é símbolo, e não está baseada em estrela, que está a milhões de anos-luz. O texto Bhagavata Purana, na sua divisão 5, capítulo 21, texto 3, continua dizendo: sua ascensão, em direção ao solstício do norte, sua queda e em direção ao solstício do sul, e sua travessia do ponto médio podem ser conhecidas pela observação do tempo. Eles continuam observando aí a questão dos solstícios e equinócios. E continua o texto: os dias e as noites ficam mais longos e mais curtos, revelando em qual dos signos, Capricórnio, etc., Aquário, Peixes e assim por diante, está o Sol. Ou seja, ele está observando o Sol, as estações do ano, a entrada nos signos, e não apenas a Lua, a astrologia lunar. Isso tem muito de política, né? Para se diferenciar do Ocidente, aí seguir uma forma lunar e tal,
e tenta desqualificar a astrologia do Ocidente, assim como muitos astrólogos do Ocidente fazem com a astrologia oriental, o que na verdade deveria ter uma junção, uma correção, uma melhoria entre uma e outra, para formar uma astrologia muito mais evoluída do que ficar em tradicionalismo. As pessoas gostam muito de dizer do passado, minha astrologia é medieval, minha astrologia é antiga, minha astrologia é contemporânea, a astrologia é uma só, apenas são vertentes, formas de interpretar. Não existe astrologia moderna nem antiga, existe uma linha do tempo, desde a sua origem até chegar aqui, e todo conhecimento forma uma astrologia só e que cada quem espalhou ficou com um pedaço. Assim como aconteceu entre os orixás quando Yansan derrubou todas as ervas de Ossain e cada orixá pegou sua erva. Ele tinha tudo ali juntinho, tudo bem organizado, ele sabia cada erva, enfim, ele dominava tudo. Aí veio Yansan com a sua intempestividade, com a sua curiosidade, com a sua brutalidade, esparramou tudo. Cada orixá ficou com sua erva, mas muitos não sabem usar. Só Ossain é que conhece. A mesma coisa, a astrologia era um conhecimento só, e aí políticas, egoísmos, egocentrismos, vaidades, excentrismos, foi dividindo e cada quem formando, misturando astrologia com política, com religião, com outros desejos mesquinhos, e aí foi dividindo tudo isso. O texto 4 diz o seguinte: quando o Sol está em Áries e Libra, os dois e as noites são iguais, né? Citando novamente aí os solstícios, citando aí, eles continuam aí, os textos védicos continuam falando dos solstícios, dos equinócios, porque é importante para a astrologia a questão de sombra e luz, que é o que observa a astrologia contemporânea, do tamanho do dia, do tamanho da estação, não levando em conta apenas o tamanho das constelações, que são desiguais. Câncer tem um tamanho, Escorpião tem outro, Sagitário tem outro, Peixes tem outro, um é pequenininho, outro é muito grande, então você não pode se basear nem tamanho de constelação, na posição de estrela. Nem todo mundo vive 72 anos, que é um grau, uma estrela se mover de forma sideral. O texto ainda continua. Quando o Sol está nos 5 signos a partir de Touro, os dias ficam mais longos e as noites mais curtas, mês a mês. Quando o Sol está nos 5 signos a partir de Escorpião, os dias e as noites mudam de maneira oposta. Então, como eu disse, a observância de sombra e luz, a entrada das estações do ano, tudo isso os Vedas eles não levaram como besteira, eles levaram como importante. E é ignorância, né, a pessoa simplesmente dividir por cultura e não levar em conta que toda simbologia, toda magia, ela se adapta a regiões, ela se adapta ao Ocidente de um jeito, ao Oriente de outro, ao Brasil de um jeito, à Índia de outro. Então você não pode simplesmente enfiar a goela abaixo uma astrologia porque é sucesso entre os hindus e dizer que ela é mais favorecida no Brasil só porque os hindus usam há milhares de anos. Lá foi bom para eles, para o Brasil